Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, um canal que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do canal Personas da Dança. Um canal que ontem, no dia 20 de junho de 2024, foi premiado com o diploma Nicete Bruno de Cultura, outorgado pela Prefeitura de Niterói. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma mulher de muitos adjetivos, fantástica, Marica Gidali, uma mulher única dentro do cenário da dança brasileira, que abraçou a dança de uma maneira extremamente original. Dona Marica levou a brasilidade para os palcos do Brasil e do mundo, fundadora do Balé Estágio, uma companhia que tem 53 anos, fundou a companhia junto com seu marido, Décio Otero, esse grande coreógrafo. É a história de Marica Gidali, que nós vamos conhecer hoje no Personas da Dança. Vou mandar o convite para Dona Marica. O convite foi feito, Dona Marica estará aqui conosco. Tá bom? Dona Marica, Oba! Tudo bem? querida, melhor agora. Tudo bem com a senhora? Ótimo. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Dona Marica, o rosto da... Isso, agora está ótimo. Tá bom? Está ótimo. Muito obrigado, Dona Tá Marica. bom. Dona Marica, 1 hora de conversa é muito pouco para o que a senhora já fez, não é? A gen- a gente vai conversar sobre o Balé Estágio, 53 anos de uma companhia que é única, mas eu gostaria, Dona Marica, de começar do seu início. Por que a senhora escolheu a dança para a sua vida? Eu sempre digo, eu não escolhi nada, a dança que te escolhe. É? Então, então você vai na linha, né? E a dança me escolheu, então estou aqui dançando até agora. Sim, sim. A senhora começou a dançar onde? Que idade a senhora tinha? Se você me chamar de você, eu vou me sentir mais jovem. Você, você, Marica. Não, eu comecei, na verdade, eu comecei na Hungria, ainda sozinha. Eu gostava muito de mexer o corpo, sempre gostei muito de mexer o corpo. E a minha mãe me levou para o municipal para. Ó, parece que estamos com um probleminha aí de internet. Isso é normal. Daqui a pouco, Marica volta. Olha, perdemos o som, Marica. Você me escuta? Marica, eu não estou lhe escutando. O áudio. Marica, agora sim, agora sim. É. Aí foi para o municipal. Então, aí eu fui para o municipal aqui de São Paulo, não passei, o médico falou para eu mudar de ideia, porque meu pé não podia dançar, porque nunca dançaria, sei lá, sei lá, sei lá. Ainda foi bom, porque aí procurei outros caminhos. Uhum. Até conseguir entrar no balé do Quarto Centenário, entrei como aspirante e saí como segunda solista, quer dizer, trabalhei bastante lá em 53, 54. Aí a Tatiana Lescova estava fazendo uma audição pra, para temporada do Massini e nos convidou, eu, a Neide, a Yara Folinda, não, Neide Rossi, e fomos para lá. Aí fiquei mais de um ano lá, no Teatro Municipal do Rio, dançando essas coisas assim, bem tradicionais, bem. Bom, enfim, foi muito bom, foi uma experiência fantástica. Só que eu não gostava muito porque era meio coisa de funcionário. Se Hum. você, se você tivesse ensaio, você estava na sala, mas se não, tinha que ficar lá na antessala esperando, esperando, e não levava nada.
E eu não gosto dessa coisa de coisa efetivada. Eles queriam efetivar a gente lá e eu vim embora. Eu acho que artista efetivado não dá certo. Aí Aham. vim para São Paulo a convite do Lívio Rangan, na época. Ele era uma pessoa fantástica, foi a primeira pessoa que fez o fashion de modelos. Ele é uma pessoa fantástica, ele estava ligado à cultura artística. Aí ele veio para o Rio de Janeiro, nos contratou e eu vim para São Paulo. Aí, enquanto aquilo durou, eu dancei muito com Ismael Guiser, fiz todas as televisões que você puder imaginar que estavam inaugurando, e eu fiz as inaugurações, aí fazia boate, cinema, televisão. Foi ótimo, porque é uma grande experiência, né? Sim. Tudo que eu fazia, eu gostava. Eu nunca deixei de fazer aula, né? Quer dizer, aula sempre firme, mas a gente chamava esse trabalho paralelo de tchá-tchá-tchá. Então a gente fazia tchá-tchá-tchá, mas fazia coisa clássica também. Márika, Aí, pois não. falar, pergunta. E aí, como é que foi essa construção da sua companhia própria Balé Estágio com o Décio? Porque vocês têm um caminho totalmente original, feito no Brasil, né? A questão da brasilidade o tempo todo, que isso é enriquecedor para os artistas, para nós, plateia. Como é que se deu a formação dessa companhia e esse perfil de companhia? Não, primeiro eu trabalhei com o Décio no Teatro Municipal. Ele estava chegando de Minas Gerais, era antipatia mútua, eu achava ele muito chato, muito antipático, ele também me achava muito antipática, mas depois nós fomos convidados para dar um curso em Curitiba. Eu, como estava fazendo coreografias para teatro, me convidaram para dar expressão corporal. Nunca tinha dado essa aula, mas Aham. eu estava sabendo muito porque estudei demais no teatro, a gente aprendi muita coisa. E o Décio foi convidado para dar curso de balé clássico. Aí, quando eu estava chegando, eu fui de Volkswagen para Curitiba com meus amigos. Cheguei lá e eu vi uma pessoa muito esticada, muito bailarino. Eu falei, nossa, que coisa linda, era o Décio Otero. Ele também foi uma coisa assim muito gozado, porque eu me encantei com ele e ele dando balé clássico, e eu fazia as aulas dele, ele se encantou comigo. Então, deu o contrário. Aí a gente acabou se achando engraçadinhos, bonitinhos e simpáticos. Aí voltei para São Paulo e o Cláudio Petralha, que era, na época, o presidente da TV Cultura, me convidou, através do Sérgio Viotti, para fazer uma programação de dança na TV Cultura. E eu falei, eu só vou fazer se o Décio Otero vier fazer comigo. Olha, Aí eu, mudou muito, né? lógico, aí eu liguei para Belo Horizonte, que ele é mineiro, estava aí. Ele estava voltando de grandes temporadas que ele tinha feito na Europa, muito sucesso, mas ele estava com vontade de voltar para o Brasil. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu recebi um convite da TV Cultura e eu vou aceitar se você vier fazer junto comigo e tal. Aí falei, vou pensar. Aí bem mineiro, demorou, de repente disse, vou aí. Aí chegou. E aí mudou nossa vida, né? Aí eu estava casada, ele também desmanchamos tudo e começou uma nova vida. Isso quer dizer que são 53 anos de casamento. Sim, uma parceria muito frutífera, né? Foi, foi. A gente compactou cada um com a vida do outro e acabamos. E eu acho que era o momento, historicamente falando, era o momento certo da gente ter se encontrado. Porque nós fizemos essa programação na TV, até às vezes passa, até hoje, Convite à Dança, até eles têm lá na TV Cultura esse programa gravado. Quando acabou,
não tinha como parar, porque ficou com cara de companhia aquilo, sabe? Mas Ah, como não tinha mais cachês, cada um foi para o seu lado, as pessoas que fizeram a programação com a gente, cada um foi para um lado, e fiquei eu, o Décio e a Geralda Araújo, para fazer um momento, um novo balé. Aí conseguimos juntar 9 pessoas, começamos a ensaiar, e nasceu o Ballet Estágio assim, né? Aí fomos convidados. Ah, não. Aí eu queria, não sabia como sobreviver disso, né? Porque não tinha uhum. cachê. Aí o Paulo Atran, que era muito meu amigo, que eu estava fazendo coreografia para ele também lá no teatro, ele disse que por que vocês não fazem como o teatro? A gente viaja pelo Brasil e dá para sobreviver, é possível sobreviver. Bom, conseguimos seguir o conselho dele. Aí fizemos, contratei um rapaz, mandei ele na frente para vender espetáculos e a gente iria logo depois. Mas aí começou uma parte tão gozada, se você, você não tem Ah, ideia de pegar. Nós éramos, acho que 9 pessoas para viajar pelo Brasil sem nenhum tostão, sem condução, sem nada, mas eu falei, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí não tinha passado, não tinha como chegar no lugar, não tinha condução, não tinha passagem, não tinha nada, nem dinheiro. Mas eu tinha na minha companhia uma menina que era filha do presidente da Folha de São Paulo. hum, E um dia ela chega lá, mas por que vocês estão com essa cara tão triste? Falei, pô, é tudo marcado e não temos como chegar nos lugares. Falei assim, não, vamos lá falar com o papai. Aí fomos falar com o papai. Aí o papai diz assim, olha, eu vou dar um ônibus para vocês com 2 motoristas, mas não é porque eu acho que isso é certo, porque eu acho uma loucura isso que vocês vão fazer. Mas como a minha filha quer fazer, então bom. E aí foi assim. Começamos a viajar pelo Brasil, mas foi muito bom. Aí começou uma loucura, uma arapuca que a gente tem até hoje, né? Por quê? Você sai fora de São Paulo, a situação muda muito, né? E eu sempre viajando de olho aberto, eu gostei muito de viajar de ônibus, porque eu tive, assim, a oportunidade de conhecer pessoas, não só os lugares. Eu não dormia no ônibus, eu ficava de olho aberto, né? Vendo todas as coisas. E aí foi a primeira viagem que a gente começou a descobrir essa coisa de Brasil, né? Essa coisa que não é só São Paulo, né? Porque nós hum. fomos de São Paulo a São Luís de ônibus Mas naquela. você, desculpe, você pode abaixar um pouquinho o seu celular para eu ver aqui essa parte do seu rosto? Obrigado, assim, tá ótimo. Melhorei? Sim, sim, tá ótimo. E aí você começou a observar coisas que até então você não observava, isso começou a te alimentar artisticamente. Eu nem tinha ideia que era, nem tinha ideia. Eu Aham. fui conhecendo. É, é uma loucura tão grande. Se você for pensar que em 1972 você viaja no 101 de ônibus e vê tudo que você tem para ver, é maravilhoso. Em algum momento, Marta, com essas dificuldades todas, você se arrependeu de ter largado o Teatro Municipal do Rio, com aquela estrutura toda, ou não? Você ainda continuava firme no seu pensamento, mesmo através da intuição? Que o artista tem que seguir adiante, não pode ficar engessado. Eu Ou, agradeço, eu agradeço a Deus de ter a oportunidade que eu tive no Rio de Janeiro. Foi ótimo trabalhar com Tatiana Lescova, foi ótimo conhecer Lago do Cisne, Gisele, per- Berta Rosa todo Nova, mundo, né, naquela época, e grandes bailarinos que passaram, a Ivete Xavier, a Markova passou nessa época, as últimas estrelas eu vi dançar lá, e a gente dançava junto, e eu ficava maravilhada, porque são pessoas fantásticas, mas isso não quer dizer que eu queria dançar aquilo, né? Para mim uhum, não era, sabia que aquilo não era meu caminho, mas de qualquer forma, como experiência e como
bagagem para a vida toda, eu ganhei lá, eu achei fantástico. Eu acho que se você tem um foco, você quer chegar em algum lugar, mesmo que você não saiba onde, você vai atrás dessa história. Então, tudo que você faz, você acaba trazendo para esse foco que algum dia você vai chegar. Isso eu tinha por experiência, por intuição, não era uma coisa. Uhum. Racional, Não não era. era racional. Eu só sabia que nunca deveria dizer não. Se a oportunidade acontecesse, eu tinha que aceitar. Assim como quando fui fazer teatro, coreografia para teatro, que me convidaram para fazer, eu falei, mas eu nunca fiz, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu falei assim, bom, quando eu percebi, já estava fazendo, trabalhando junto com a Ademar Guerra, que foi um grande diretor e foi um mentor também do Ballet Station, que ajudou intelectualmente ver essa brasilidade. Foi muito bom, porque ele abriu muitos olhos da gente bom, tudo que aconteceu foi fantástico. E O Mário, pode falar. pois não. Eu ia lhe fazer uma pergunta e aí você acabou sem querer antecipando isso. Você coreografou Hair e a gente tem, né, o Brasil tem no Hair feito aqui no Brasil uma grande estrela que é Sônia Braga, mas que foi rejeitada naquele início. E a Sônia, em várias entrevistas, ela fala que ela entrou em Hair por sua causa. Aí eu queria lhe fazer a pergunta, Márcia, e a Sônia hoje foi escolhida pelo New York Times como uma das maiores atrizes de cinema do mundo. Para você, o que faz de uma pessoa especial para a arte? O que é que você consegue enxergar que outras pessoas talvez em determinado momento não enxergam? O que a sua intuição te diz sobre aquelas pessoas que podem criar, fazer bons trabalhos na arte? Tivemos aí. Isso que você falou? Sim, 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 por favor. Como eu fui uma pessoa assim julgada como não bailarina, porque todos acharam que eu não era o meu caminho, eu achava que era meu caminho e eu não fui protótipo de uma bailarina. Eu me criei, eu me eduquei, fiz muita aula, etc, etc, e virei bailarina. Eu não acho que as pessoas possam julgar o outro dizendo você não vai ser nada. Eu, quando vi a Sônia, o Paulo Herculano não gostou, o Ademar Guerra não gostou, e eu olhei e falei, eu quero essa menina para mim. Uhum. Eu quero ela no meu equipe lá, para o Hair, né? Era maravilhoso. Aí ela entrou no Hair, porque eu quis, e no primeiro dia de ensaio, ela é uma camaleoa, né? Maravilhosa. No primeiro dia de ensaio, aparece uma mulher fantasticamente bela, linda. Aí o Ademar, quem é essa pessoa? Eu falei, aquela que você não quis. A Sônia ficou muito minha amiga e, enfim, assistiu tudo que a gente faz, eu assisto tudo que ela faz. Cada um foi para o seu caminho, logicamente, mas ela é maravilhosa, né? Eu tenho a maior alegria de ter encontrado ela e ter colocado no Hair, porque acho que acrescentou na vida dela e muito. E na minha também, É, né? sim. E aí, como é que você processa a escolha dos seus bailarinos, né? Porque a questão técnica, a gente sabe que técnica para o bailarino profissional, ela tem de estar. O que mais você busca dos seus bailarinos, Maica? A curiosidade, entende? Uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer saber, não fica atrás da pirueta, do grand battement e a perna solta, é uma pessoa que quer saber da terra onde está pisando, que é uma pessoa curiosa. Se é uma pessoa curiosa, para mim é fantástica, porque aí dá para você trabalhar essa pessoa, e, enfim. Logicamente, a gente, quando faz a audição, a gente quer que a pessoa tenha uma certa técnica de balé clássico, porque é essa técnica que a gente
mantém os bailarinos, mas não é o principal, entendeu? Porque a gente passa numa audição, a gente coloca alguma coisa do nosso repertório, e aí que Uhum. você sabe uma coisa que eu fazia muito Ah, com os que fazem audição? Eu tenho um balé chamado Batucada, né? É muito bom, porque a pessoa tem que desfilar dançando batucada, né? E aí que eu ah, vejo é aquilo que eu quero ou não, né? Então, quando a pessoa se joga e vai e bate com a sua proposta, eu pego, lógico que eu pego. Pode fazer duas piruetas ou uma, mas se dança na linha que a gente gostaria que entrasse na companhia, eu pego, lógico. Agora, dia 29, vai ter uma audição e uhum. a gente vai dar uma aula simples, aí eu vejo se a pessoa, qual é o grau de adiantamento, mas, na verdade, o que vai me interessar como que ela se joga no repertório, como é que ela se joga ah, na nossa dança. E aí a gente escolhe. Mas não é fácil, não. É, é muito interessante você falar isso, Márcia, porque a gente vive hoje um avanço técnico muito grande. É muito comum você ver os bailarinos dando muitas piruetas, as pernas estão cada vez mais altas e tal. E a arte, a gente sabe, os bailarinos sabem que a dança ela é um braço artístico, ela é um tipo de arte. Mas também são poucos os bailarinos que se comportam como artistas. Muitos se utilizam do palco para um exibicionismo. Acaba perdendo todo mundo, né? Eles perdem, aqueles que se comportam assim, perdem o seu tempo, porque uma hora a juventude passa, a plateia não ganha tanto em emoção. É muito complicado isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre essa necessidade do buscar a arte dentro da própria arte. Você sabe que é uma loucura isso, né? Porque a dança, ela te ocupa tanto para conseguir a técnica desejada, que a pessoa às vezes esquece por que está dançando, né? Ela corre mais através da perna do que através da arte em si, né? Porque a arte é uma coisa que você não ensina, né? É uma coisa que você tem que sentir e, enfim, não lutar tanto pela técnica para perder a ideia do porquê que está dançando, ou gosto de dançar, qualquer tipo de dança, tanto faz ser clássico ou moderno, mas tem aquela coisa de dançar, o corpo que dança, e não o corpo que levanta a perna e que vira pirueta, que é diferente isso, né? É, Então a pessoa não perder no meio do caminho procurando as piruetas e procurar levantar a perna, porque hoje em dia já até cansa a gente ver tanta gente de perna solta. Não tem mais aonde pôr a perna. Aí é, começa a girar a pirueta, e eu me lembro, na minha época, a gente fazia um círculo e fazia uma pirueta cada uma, depois duas piruetas. Quando a gente chegava até três piruetas, era uma maravilha, né? Hoje, é verdade. Hoje em dia as pessoas começam com quatro piruetas e terminam com 150 e não leva nada. não leva Porque quando a nada. não leva nada, quando a pessoa levanta a perna, você já diz, bom, mas e aí vai fazer o que com essa perna tão levantada aí? Tem que dançar. A arte da dança não é levantar a perna. Aliás, a arte em si não é fazer técnica. A arte vem do âmago, do peito, do coração e É, tanta da coisa, emoção. tanta coisa tão bonita, né? O prazer de dançar. O prazer de dançar é fantástico. Agora, vai me dizer que essas pessoas têm prazer de fazer 32 FTs. Ah, Não é, não é prazer, isso é correr atrás de 32 FTs. Não leva a nada isso. Aí depois 32 com quatro piruetas, com cinco, com seis. Aí você diz, bom, chega, você troca de canal, porque não dá. A arte em si não é técnica. A técnica é um meio que você diz as coisas que você sente, as coisas que você tem vontade de dialogar com o seu público. Então, o ballet estágio me ensinou muita coisa, porque o ballet estágio, a gente começou pelo Brasil, viajamos o Brasil inteiro, depois a gente foi para o Xingu, depois a gente dançou no Rio São Francisco, depois a gente dança em todos os lugares, é hospital, no meio da rua. A gente abriu a porta para milhares de pessoas
trabalharem, né? Uhum. E sentirem o gosto de poder conversar, de dialogar e não de ficar se exibindo, né? Porque aí não é por aí. E isso responde a o porquê desse tripé aqui que sustenta o estágio, né? Eu estava lendo aqui, o que dançar, para quem dançar e como dançar. Isso nasceu, essas três perguntas nasceram no meio do Rio São Francisco, que a gente estava viajando, fizemos uma viagem com o Pascoal Carlos Magno, 15 dias em cima do Rio São Francisco, que, aliás, eu respeito, cada vez que eu passo perto do rio, eu levanto e cumprimento, porque é muito amigo aquele rio. Nós fizemos 15 dias dançando para as comunidades, os chique-chiques da vida, né? Uhum. E um dia estava chovendo e não deu para fazer o espetáculo. Aí a barca ficou parada e resolvemos fazer o espetáculo no dia seguinte de manhã, que aliás foi uma loucura, porque um calor danado, os pés com bolha de tão calor, tão quente que estava o chão. Mas de noite, a gente vendo aquele público que não ia embora, a gente diz, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Criança morrendo de fome, a gente dançando, o que é isso? Aí a reflexão começou a surgir nessa época, quando a gente diz assim, bom, eu não sou assistente social, não vou mudar ninguém com outra coisa a não ser a dança. Então, o que a dança pode fazer? Então, a dança pode levar para as cidades grandes o que a gente está vendo aqui e trazer de coisa boa da cidade grande para as pessoas que estão nos vendo lá. Então, nessa noite que nasceu essa coisa. O que dançar para essa gente? Para que eles entendam, para eles gostem. Como dançar? E o que dançar? Isso é muito importante, né? Você pode fazer um Lago do Cisne, pode, perfeito, é maravilhoso, porque é bonito. Mas como dançar? Não é ficar se exibindo. Tem os detalhes que a gente não consegue pôr em palavras. É através do sentimento, através do diálogo, através do momento. Então, foi nessa noite que nasceu o que dançar, como dançar e para quem dançar. Até hoje, nós seguimos essas três perguntas, porque é importante isso, né? Sim. Não adianta você fazer uma coisa hermética, tem que fazer uma coisa que a pessoa possa participar daquilo que você está querendo dizer. É Então, algo que, é, pode falar. algo que atinge a plateia, né? Eu queria passar aqui para você um recado do Ricardo Scher, olha, lhe chamando de pessoa incrível. Que bonito. Assim eu começo a ficar emocionada. Vamos parar com isso. Imagina, você que nos emociona. Márica, e exatamente por falar em emoção, um dos caminhos que a arte adota, uma das funções, é manter a saúde mental e emocional das pessoas, né? A gente teve, eu falo isso constantemente, no isolamento social, foi a arte que nos manteve um pouco mais sãos, né? A gente ficou vendo shows e filmes e séries, isso tudo é arte. A arte nos mantém mais saudáveis emocionalmente. E o estágio, ele faz muito isso com as suas plateias, né? Então, você dançar para a comunidade ribeirinha, que infelizmente ali carece no sentido material, mas trouxe uma alegria para aquelas pessoas, uma alegria que elas não tinham. Porque a beleza é uma coisa muito, muito importante. Você não pode esquecer da beleza. A beleza leva a pessoa a sonhar e ter esperança. E essa coisa que nós fizemos no Rio São Francisco foi na época da ditadura ainda, né? Então, é tão bom poder falar através da dança, sabe? Ter a liberdade de dançar as coisas. Então, a arte realmente transforma, ela transforma as pessoas. Agora, tem que ser essa coisa tem que ser uma coisa muito honesta, tem que ser uma coisa muito digna, não pode brincar, né? E eu acho que a gente não Não, tem jeito de brincar com isso. A gente tem assim, tem que ter honestidade, modéstia, generosidade, esperança, liberdade, todas essas coisas que a gente fala em palavras tem que estar em dança.
dança, tem que estar na forma de vida que a gente leva, né? Então, eu acho da maior importância. Imagina, na época dessa última coisa aí que a gente sofreu esses 2 anos de pandemia, para mim, todo dia fazia a minha aula, todo dia eu continuava trabalhando, quer dizer, a gente não morreu, a gente não parou. Assim como, Uhum. assim como na ditadura também a gente não parou, a gente acabou fazendo tudo que era proibido, a gente fazia. Vi de Plínio Marcos, que estava calado, e eu estava dançando, ah, oh meu Deus do céu, estava dançando as coisas dele, então era uma forma de você gritar pela liberdade, era a forma de você dizer aquilo que você quer, né? É. E, Márcia, por falar em liberdade, vamos falar de uma outra liberdade. A dança, às vezes, ela cerca o ser humano de alguns preconceitos, né? A questão física pode ser um preconceito, pode não ser. E você participou de um espetáculo agora, Corpos Velhos, né? Então, como é que é estar no palco, junto com outros bailarinos da sua faixa etária, mostrando que a arte não tem esse tipo de fronteira? Não, a arte tem fronteira, logicamente que tem. Mas essa coisa dos velhos foi uma coisa muito fantástica da parte do Luiz Arrieta, né, que inventou tudo isso. Nos colocou 9 pessoas em cena, cada um com uma bagagem enorme, né? Que a Neide Rossi, a Mônica Mion, a Iraciti Cardoso, a Marica Gidali, Décio Otero, a Célia Gouveia, e quem mais? Bom, enfim, cada um com uma bagagem imensa, cada uma bagagem diferente da outra, mas todos fizeram uma carreira muito compacta. Tudo isso junto num palco, isso eu falei para o Luiz até, falei assim, Luiz, abre a cortina e nem faça nada, só mostra a gente lá que a gente significa muito. Eu e o Décio no meio, o Luiz Arrieta e cada um deles dançando, né? Cada um fazendo aquilo que podia fazer. E mesmo eu, por exemplo, não dancei nada, eu só consegui levantar, sentar e levantar. O Décio também só conseguiu levantar, mas acabamos fazendo um pas de deux, nós dois, eu e o Décio, sentados, e é muito emocionante você ver isso, porque não é qualquer um que está fazendo. Quem está Não, fazendo pessoas de muita dignidade, de muita honestidade, pessoas que dizem muito e continuam dançando e continuam fazendo. sim. Nenhum deles faz. Então a gente mostra que não tem idade para isso, mas cada idade pede a sua forma de atividade. Não vai você querer dançar uma princesa com 80 anos, né? Quer dizer, até pode, mas não fica muito bem. Mas era sobre esse tipo de fronteira que eu falava. A gente tem as limitações físicas, óbvio, né? Mas a gente pode fazer. Márica, dançar no Brasil, um país onde patrocínios são difíceis, são escassos, como é que essa questão financeira está aí ligada à história do estágio? Porque é muito difícil também. É difícil o patrocínio privado e o apoio do governo, quando vem, também não é aquilo que se precisa, né? Então, Esses problemas aí. isso é um terror, é o grande problema, né? É o grande É, problema. Sempre o problema é o dinheiro, né? Mas a gente corre atrás dos espetáculos, o cachê que entra, logicamente, a gente divide e coloca o dinheiro nos lugares certos para poder manter uma companhia, mas eu acho, pessoalmente, que nós pagamos muito pouco as bailarinas porque não temos dinheiro, né? Aquilo que a gente tem, paga. E o importante é conseguir pagar, né? Conseguir pagar cada mês que chega o começo, a gente conseguir cumprir com a folha de pagamento. Mas é muito difícil, amigo. É a parte mais difícil, hum, porque a minha irmã mora em Miami, ela diz assim, Mari, se você estivesse aqui, você teria um tapete vermelho para passar só por ter feito uma coisa importante. Aqui você sim, cada dia tem que matar, não é um boi, é uma dúzia, né? Para poder conseguir aquilo que é necessário. Eu acho que o balé estágio hoje em dia deveria ter um lugar especial
O, Eu também acho. o governo deveria perceber o que a gente fez, eles sabem, e deveria nos pagar de uma forma que nós não tivéssemos mais esse problema, para podermos pensar só da parte artística e não ficar com de verbas, ou então de edital. Balé está Digital. em edital. Eu acho uma vergonha isso. Você Eu, cai vai é na. uma vergonha, é uma vergonha. Com a história que o Balé Estágio tem, que ajudou tantas pessoas a desenvolverem suas carreiras, não é? Décio Otero, esse coreógrafo excepcional, que se fosse um coreógrafo americano, estaria aí com estátuas e tal, dentro de um museu e com bastante dinheiro. É um absurdo, realmente, o que fazem com os artistas verdadeiros, né? Enfim, Mas é, patrimônio cultural, Ricardo está falando, é isso mesmo. não, e não somos só nós, tem Não, outros grupos que estão na mesma situação. Então, eu acho isso uma vergonha. Eu acho, você cair hoje em dia na vala comum é uma. Não, só de ter que entrar em edital já é uma vergonha. Já é uma vergonha. E a gente entra, porque se a gente está aqui é porque colocou o orgulho do lado e vamos em frente. É o caminho, então vamos nessa. Mas que é um absurdo, é um absurdo. uhum, Eu me lembro quando o Balé Estágio nasceu, em outubro de 1971, eu tinha conseguido R$ 3.000 do governo, não sei se era de Santos ou de São Paulo, não me lembro mais. Aí eu falei, R$ 3.000? Mas nunca, a gente vale muito mais, e não aceitei. hum. Imagina se hoje, se me fala R$ 3.000, não, pode me dar, que eu não dá nada, o orgulho fica para outro lado. Tenho a minha opinião, mas a navegação é essa, então vamos navegar nessa loucura. Tem que Uhum. sobreportar. O que importa é que o dinheiro entre e a gente consiga continuar. Porque tem ou continua ou para. Não tem muitos caminhos. Ou para ou continua. A gente não para. A gente não para, a gente continua. Mas olha, não é fácil. Não, não, não é fácil, não é fácil. Só a gente que lida com a arte é que sabe disso. Mark, de toda essa produção do estágio, muita coisa, existe algum balé que te toque mais? Ah, a minha balé como? Dos nossos ou balé em geral? Dos seus e também no geral, mas eu queria começar pelo do estágio, de todo o repertório do estágio. O estágio é um processo, né? É um processo. Cada vez um balé depende do outro, então vai indo. Então eu não tenho assim esse balé. O que eu dancei que eu gostei muito e foi a última coisa que eu dancei foi Anjos da Praça, que é fantástico, foi muito bom de dançar. Mas não que fosse a melhor coisa que eu fiz, mas como foi o Uhum. último no meu coração. Mas sei lá, eu acho que eu até me perdi. A gente estava falando eu falo do Anjo da Praça, ela me leva para outros caminhos. Mas não tenho assim um balé ou outro balé que eu goste mais, entende? Eu gosto. Você sabe que eu gosto muito de assistir a coisa dos outros também. Eu Uhum. não vou assim para fazer crítica, porque para mim subir no palco eu tiro meu chapéu, porque eu sei que quer você conseguir fechar um espetáculo. Mas às vezes é do meu gosto, às vezes não é do meu gosto, mas que eu deixe de gostar, o que seja o que eu mais gosto, menos gosto, não interessa, porque é meu ponto de vista, seu ponto de vista não se discute, cada um tem um ponto de vista diferente. Mas para mim, É. assim, o Anjo da Praça é o que ficou mais no meu coração, porque foi o último. Mas o Diadorim, que foi o primeiro, também está aqui no meu coração. Eu falo Então, para eu gostaria de falar que no meu coração tem o Tangamente, não é? Eu vi no Teatro Municipal do Rio e eu fiquei impressionado. Depois eu fui com a Dona Berta assistir vocês num outro teatro quando vocês voltaram, mas quando eu fiquei extremamente, até, olha, eu estou emocionado de lembrar do Tangamente no Municipal do Rio. Foi incrível. É a, incrível. a cantora maravilhosa, né? Cantora, sim, sim, sim. Ô, Márika, vocês influenciaram muitas pessoas. Eu sou, o Décio é mineiro, eu também sou mineiro, eu sou de Juiz de Fora. E eu comecei a dançar
numa escola de uma moça chamada Vivian Mokdessi, que passou um ano na escola do estágio. E ela absorveu muita coisa de vocês. Quando ela abriu a sua própria escola em Juiz de Fora, os temas eram sempre voltados para o Brasil. Sempre. Até uma escola de samba ela colocou no palco. E também a gente fazia aula. E ela, assim, ela gosta muito do seu trabalho. É uma coisa que nós que gostamos de dança apreciamos e respeitamos muito, né? A você, ao Décio, a todos vocês. E você, artistas que te inspiram, existe algum artista em que você pense assim, esse me emociona, essa coreógrafa, esse coreógrafo, tem alguém que vem à sua mente sempre como grande inspiração? Eu tenho que dizer que o beijar mudou minha vida, né? Hum. O beijar é o caminho, né? Dançar com a Márcia Ridê, ela fazendo Gisele e eu fazendo a Rainha lá das Mires, Uhum. marcou muito. Dançar do lado no Teatro Municipal de Alicia Markova, de Alicia, bom, enfim, essas estrelas, Ivete Chouvier é uma coisa que, nossa, foi assim o presente da vida, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eu tive o prazer de dançar com Ivete Chouvier ao lado de Markova fazendo Gisele, coisa que da gente ficar parada e não esquecer nunca mais, aquela travessia do palco em arabesque, não sei se vocês sabem, que o bailarino vai levantando e vai atravessando, vai atravessando. Ela linda lá em cima, maravilhosa, coitado do bailarino atrás carregando ela, mas ela estava maravilhosa. Ela fazendo Morte do Cisne, acaba o espetáculo, aqueles aplausos maravilhosos, ela pumba lá, aí vai a irmã dela correndo para ela levantar e agradecer. Ah, Então, são coisas que eu passei que, nossa, eu não esqueço nunca mais. Mas para mim foi assim, a Markova fazendo Gisele e a Chouvier fazendo o primeiro ato de Gisele, que foi a coisa mais linda que eu já vi, que eu não esqueço nunca mais. Hoje em dia não tem mais estrela, né? Tem a Márcia, que foi a última, né, desse tipo de estrelas, e agora tem corpo de bailes, tem bailarinos, mas aquele com aquele toque a mais de estrela não tem mais. Não tem mais. Os não, Grambatmans levaram as estrelas para outro caminho. outro dia eu entrevistei a Ana Botafogo e eu falei para ela, Ana, eu passei 4 anos no Municipal do Rio, eu tenho muito orgulho de ter feito corpo de baile para uma artista da dança como você, porque hoje em dia a gente não tem, não tem, e não é que a gente não queira ver, é porque não existe. As pessoas estão muito preocupadas com capa de revista e não com a arte, e a gente acaba se distanciando disso. Márika, eu gostaria de agradecer a você por essa entrevista, por disponibilizar o seu tempo. Eu torço muito por você, por Décio Otero, pela companhia. É uma companhia que está no coração de todos aqueles que apreciam a boa dança. E muito obrigado por vocês existirem. Tá bem? Eu que te agradeço. Desculpe as bobagens no meio do caminho. E Não vi nenhuma. falando em Ana, eu vi a entrevista dela, achei muito bonita, e ela é uma grande bailarina, né? Uma grande bailarina, e ela tem essa coisa de brasilidade também, que ela está lá com Carlinhos dançando as coisas. Então, é uma pessoa que abre caminhos também. Então, Sim, eu tiro meu chapéu para todos que estão aí na luta. na luta. E Márika tenham, Gidali, e que tenham muita força e não desistam. muita força, muita perseverança. Olha, querida, muito obrigado. Um beijo grande para você. Muito sucesso ainda, tá? Próximo balé, Clara Nunes, não perca. Olha, uma novidade aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, querido. Um abraço no décimo, viu? Beijo, beijo. Tchau. Tchau.